Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que legal ver vocês aqui novamente no nosso canal Cobrança na Prática. Eu quero agradecer a todos que se estão vendo esse vídeo. Eu acredito que já devem ter olhado os nossos 2 vídeos anteriores, onde eu falo sobre o capitalismo saudável e o veganismo financeiro, tá? 2 temas estritamente polêmicos, o qual eu ainda não abordei com profundidade. Tá? E este que eu vou falar hoje sobre a economia, com hífen no meio, tá bom? Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então faça um convite para você olhar os nossos vídeos anteriores e compreender um pouco a linha de raciocínio e por que eu estou falando sobre isso, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Katayama, meu perfil está na plataforma. Com relação ao nosso canal, né? A ideia aqui é abrir um pouco mais a tua visão capitalista, financeira, tá? E empreendedora para um modo, tá? De vivência com equilíbrio, tá? De prosperidade, nesse caso, de riqueza material e riqueza espiritual ao mesmo tempo, sem abrir mão dos valores. Será que não é isso que você está querendo também, por exemplo, né? Não é ganhar dinheiro acima de tudo, né? Porque existem alguns valores internos que todos nós, né, pessoas de bem, cumpridoras aí das suas obrigações, né, possuem seus valores religiosos, né, profissionais, e que não quer abrir mão. Isso nós chamamos de caráter, né? Está muito vinculado ao moral das pessoas, né? Então, nós que vivemos nesse mundo capitalista temos aí um grande desafio, né? De prosperar financeiramente, tá? E não se corromper ou não abrir mão dos seus valores morais. E esse vídeo vem em encontro a isso, tá? Esse canal vai falar e abordar esses assuntos aí extremamente polêmicos. E aí eu gostaria, tá, de discutir esses assuntos de forma mais aprofundada, e com isso eu peço aí que vocês deem o seu like, o seu joinha, né, positivo. O negativo também está valendo, e melhor ainda, né, se você quer tratar de um tema que ainda não foi falado, tá, é só você mandar para mim aqui na plataforma. Se eu tiver o conhecimento e estudo sobre isso, nós já vamos fazer um vídeo para te responder. Se não, quem sabe a gente pode até fazer uma live e debater, né, esse assunto, né, não no ponto de vista da divergência, e sim do crescimento, tá, sobre determinado tema, tá bom? A ideia desse conceito, ele vem em contra a um modo de nós, como sociedade, vivermos agora nesse século XXI. Eu acho muito engraçado, porque nós entramos no século XXI sem perceber que nós já estamos. Teve aí aquele momento do coronavírus, né, o Covid-19, né, que deu um impacto à sociedade mundial. No entanto, após a pandemia, nós tivemos aí um reflexo, tá, econômico-financeiro no mundo e também no nosso país, né, e também nós estamos vendo aí, por uma questão política, tá, situações que estão afetando, né, o cotidiano das pessoas e mais ainda, né, os valores morais das pessoas. A ideia aqui não é falar de política, mas é trazer essa proposta aqui na mesa para que a gente venha a discutir, né, a evoluir esse tema e, quem sabe, em consenso, né, possamos até mudar os nossos comportamentos, permitindo que nós tenhamos, primeiro, qualidade de vida daqui pela frente e também deixarmos na sociedade, tá, um país, né, que tenha mais, o que eu posso dizer aí, né, mais valores e princípios morais que permitam, né, os nossos filhos e os nossos netos sobreviverem de forma mais saudável, respeitosa, tá? Eu ainda não vou falar sobre ética, tá, e nem sobre humanismo nesse momento, até porque essas duas coisas também são polêmicas e estão um pouco em xeque-mate ultimamente, tá bom? Mas eu quero que, junto comigo, tá, você compreenda esse raciocínio de economia, tá? A ideia aqui não é fazer, tá, nenhuma associação à questão de ecologia, tá, como algo
do planeta, tá? Algo que a gente vai trabalhar ecologicamente. Não. Mas a palavra eco, tá? Ela tem uma reflexão sobre ciclo, tá certo? E assim como eu, você, né, e muitos que estão assistindo esse canal, tá, vivem aqui no nosso país, no Brasil, num sistema democrático capitalista, tá ok? Assim nós temos, através do conceito de trabalho, tá, a nossa remuneração, que mantém o nosso padrão de vida, e é óbvio, o desejável, né, é ter esse sucesso financeiro, tá, permitindo que a gente melhore o nosso padrão de vida dentro de uma forma confortável, tá, e eu não estou falando sobre ostentação, tá, até porque é um tema também que a gente pode discutir em outro vídeo. Eu quero falar sobre prosperidade com conforto, luxo, tudo aquilo que você tem direito, mas lembrando, sem abrir mão dos seus valores morais, tá ok? E é isso que eu quero falar para vocês. O economia é esse princípio em que todos nós, agora no século XXI, precisamos, né, observar, tá, como está a nossa sociedade e mudarmos os nossos comportamentos. Isso cabe a nós e não os políticos, tá, em entender que todos nós fazemos parte desse sistema capitalista, ok? O sistema capitalista global e aqui do nosso país, tá? Podemos chamar de economia, tá certo? E a ideia economia é um melhor proveito, a racionalidade, que eu quero dizer, sobre as questões que inserem a questão do fluxo de recebimento e pagamento dos seus recursos financeiros dentro daquilo que digamos assim, corretamente ou politicamente correto, tá certo? E não é um politicamente correto apenas como narrativa, como uma questão de marketing, tá? É na prática, para valer mesmo, tá bom? Porque se não for para valer, não vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida e de ninguém que você deseje que tenha uma vida melhor do que a nossa hoje, tá bom? Então, dentro desse princípio onde a nossa sociedade vive em colapso por quê? Porque agora, por conta do dinheiro, eu estou disposto a tudo, tá? E dentro dessas situações, né, mentir, trapacear, né? Tem gente que acha que deve roubar, e existem formas de subtrair aquilo que não é seu, né? Que pode ser a corrupção, né? Dentro das empresas, dentro dos negócios, né? Que é o desvio de finalidade desse recurso, né? Ou muitas vezes uma mera compra, tá? Dentro de uma relação consumidora, até porque todos nós somos consumidores aí nas capitais e nas metrópoles, né? Se você vive em cidades, né, você vai ver que essa questão de consumo e compra é algo cotidiana, né? E é muito fácil se manipular isso, né? E é dentro dessa linha que a gente vai brincar um pouco, tá certo? A minha proposta é que daqui para frente nós, tá, não façamos mais aquilo que costumeiramente a gente fez, que é a tal da vista grossa. A vista grossa, ela faz com que, né, muitas coisas que deveriam estar corretas, tá, passam a estar bagunçadas, e isso reflete economicamente no bolso de todo mundo, em que, por conta de alguns que não cumprem a sua parte, empurram ou geram despesas desnecessárias, tá, e jogam, repassam a outras pessoas o custeio disso financeiramente. E é dentro desse ponto de vista que eu quero abordar que não adianta você ficar brigando, né, para ganhar um salário maior, né, de ter um reconhecimento do seu chefe, do seu patrão, dos seus clientes, aumentar o valor do seu faturamento, se, por outro lado, nós, na sociedade, estamos criando déficits desnecessários para nós mesmos, tá bom? Então eu quero colocar a vocês, apesar do nosso canal se chamar Cobrança na Prática, eu não vou falar sobre cifra, tá, da cobrança em si, mas eu quero falar para vocês sobre o conceito econômico existente que gera custeio de vida maior para todos nós e aonde nós devemos, tá, utilizar a economia em nosso favor, dentro desse ciclo sistêmico capitalista onde nós
podemos ser totalmente beneficiários ou podemos ser omissos e extremamente escravizados pelo sistema que nós permitimos que chegassem a isso, tá bom? Um dos primeiros conceitos que eu quero colocar para vocês é aí, né? O sistema fast food, ele ingressou no Brasil, tá? Através das cadeias de franquia, e isso fez com que essas franquias, né, principalmente nas áreas de alimentação, trouxessem aí o sistema self-service, né? Pela tradução, né, é eu me sirvo. E essa proposta de self-service, né, é não só também essa questão de me servir, de ter o autoatendimento, o autosserviço, mas também uma economia financeira, ok? E eu entendo que esse conceito de economia, de pagar menos, porque eu dispenso ser servido, é o que causa a vantagem a nós que somos consumidores, ok? Se nós sairmos aqui do Brasil, né, e viajarmos aí para países que respeitam essas mecânicas porque enxergam as vantagens desses tipos de sistema, né, vocês vão ver que não só o custo de vida, né, o padrão de vida é um pouco mais barato do que aqui no Brasil, como também vocês vão ver que existe também uma questão higiênica aqui ao nosso redor que nos beneficia. Além do que, também o benefício financeiro, né, em que todos acabam economizando no conjunto. Isso só é possível quando nós pensamos de forma coletiva e não mais de forma individual. Ou seja, né, nós precisamos, através de um canal como esse, começarmos a pensar coletivamente sobre o nosso benefício e não mais pensar de forma egoísta, só no meu benefício, na minha vantagem, tá bom? Porque é sendo assim que a nossa sociedade se descontrolou. Porque quando eu penso só em mim, eu não estou nem aí com o comportamento do outro. E quando eu não estou nem aí com o comportamento do outro, e esses outros acabam fazendo as coisas erradas, isso, de uma forma ou outra, vai chegar até a mim e aos meus familiares. Então, essa omissão, essa vista grossa que a gente acaba fazendo, na verdade, mais nos atrapalha, tá? Mais nos prejudica do que beneficia. E a ideia da economia é exatamente nós começarmos a cumprir certas regras que são benfeitoras dentro da nossa cadeia capitalista. Por exemplo, né, o que não deu certo nas praças de alimentação? Eu tenho certeza que você, assim como eu, né, são frequentadores, consumidores de fast food, né, de self-service, e vocês devem ter reparado, né, que não importa o padrão do shopping ou do local onde se encontra uma franquia dessa, né, vocês vão ver que pessoas, né, burlam o sistema por uma falta de educação. E essa falta de educação é comportamental com relação às outras pessoas. Por exemplo, pela situação apenas de ser preguiçoso, simples. Porque quando você vai num sistema onde você paga primeiro, recebe o seu alimento depois, você tem sempre aí mesas e cadeiras que estão ali à disposição, né, para você se alimentar. E, logicamente, todo shopping center, toda essa área, né, disposta, onde atende aí, né, um espaço de lojas de self-service, você aí tem as áreas de descarte, onde você mesmo recolhe o seu lixo e joga esse lixo fora. Pois bem, dentro desses desvios comportamentais que nós brasileiros temos, né, infelizmente, nós vimos que, por conta de algumas pessoas, nunca a maioria, né, pessoas começaram a deixar de descartar os seus alimentos. Ou seja, essas pessoas começaram a deixar o lixo na mesa, né? Por quê? Porque repararam que existem funcionários de um shopping center, da área, sempre, né, cuidando das lixeiras. E ele, né, que já obteve vantagem de pagar um lanche mais barato, uma alimentação mais barata por conta do sistema self-service, né, nesse caso, desrespeita o direito da maioria, deixando o seu alimento na mesa. E aí, outras pessoas que acabam, né, vendo isso, tá, ao invés de tomarem postura, tá, ok? Postura de não aceitar uma condição dessa dentro de um local como esse, passaram a fazer vista grossa.
E as pessoas que têm o mesmo desvio de comportamento que aquele que deixa o lixo, começaram a repetir esses atos. E aí nós mudamos a balança. Ao mudar a balança, é lógico que esses locais, né, para não desagradar esses clientes que começaram a deixar os lixos, o que fizeram? Contrataram mais pessoas de limpeza. Essas pessoas de limpeza, portanto, né, elas são remuneradas, elas são pagas. E eu não sei se você já se deu conta, né, quem paga é você que consome. Simples assim. Por isso que você vai ver que toda alimentação nesses locais, né, ele vai estar sempre mais caro do que a alimentação fora do Brasil. Por quê? Porque nós optamos por pagar essas pessoas para fazerem isso. Poxa, Caio, mas você é contra a geração de emprego? Nenhum problema. Só que eu já fiz algumas experiências e faço aí a você esse convite. Faça isso, se alimente na área de alimentação de um shopping e veja essas pessoas que deixam a bandeja, quando elas passam pelas pessoas que são, entre aspas, da limpeza, você vai reparar que essas pessoas de limpeza são invisíveis. E essas pessoas que deixam a bandeja, elas deixam por preguiça, elas deixam por falta de educação, elas não deixam porque eles estão pensando em gerar emprego para ninguém, não. Tá? E aí, o que é o problema? Essas pessoas não perguntaram para a maioria das pessoas se nós queremos pagar mais sobre isso. Pois é. E o pior de tudo, por que eu sempre acentuo que é uma falta de educação? Infelizmente, aquelas lixeiras que foram projetadas, né, pelo arquiteto em ficar em posições que não atrapalhem o convívio da praça de alimentação, elas saíram desses cantos, porque a gente já não vai lá mais colocar o lixo nesses locais. Como aumentou-se o número de funcionários de limpeza, o que eles fizeram? Os shoppings tiraram as lixeiras e organizaram sempre em áreas dentro da área de alimentação, né, as lixeiras como se fosse um departamento de lixo. E nós, né, de forma deseducada, achamos normal se alimentar com funcionários de limpeza reciclando lixo às suas vistas. Quer uma coisa mais anti-higiênica do que isso? Não só você sentar do lado de alguém que acabou de se alimentar e largou toda a sujeira, como também você tem que ficar fazendo a sua refeição e olhando um funcionário de limpeza reciclando toda a caca e lixo de todo mundo às suas vistas. Né? E o pior de tudo, pagando o lanche ou o alimento mais caro do planeta. Esse é o brasileiro inteligente. Esse é o consumidor que diz que é normal. Então, se você se indigna com isso, que acha que isso não é normal nem um pouco, então precisamos fazer como os gringos fazem lá fora. Esse tipo de comportamento, tá? As pessoas que não toleram e não gostam já começam a olhar feio, com atenção. E alguns até falam, você não vai tirar o lixo de lá? Por quê? Porque eu não quero que você deixe. Porque o sistema é fast food, você que tem que jogar o lixo fora. Tá? Se você não está disposto a fazer isso, então cumpra o seu papel. Não diga nada, mas leva você. E se você inconscientemente ou induzido por pessoas, tá, estava deixando seu alimento, então pode fazer isso. Porque se você quer pagar menos na sua alimentação, então dê valor ao seu dinheiro. Pare de se comportar assim. Assim é também no modus operandi muito empreendedorismo. Por exemplo, as nossas leis aqui no Brasil, né, elas são bem confusas. Há direito para tudo, ok? E dentro dessa linha do direito, muitas pessoas, né, para poder receber aquilo que vendeu, né, não conseguem trabalhar apenas com a sua cobrança interna ou com cobranças externas. É preciso entrar com ação judicial. Isso quer dizer o quê? Que você vai ver o seu possível dinheirinho de binóculo, né? Vai demorar muito para você receber esse dinheiro. O que muitos empresários acabam fazendo, e infelizmente é um jeito preguiçoso de se empreender, que também não é nada do bem, né? E muito pelo contrário. Né? Assim como os bancos, muitos empresários, por conta das perdas, acabam subindo o preço das mercadorias na próxima venda. E o pior de tudo, né? O que a gente acaba enxergando, né? Que isso acaba até em serviços, principalmente de primeira utilidade, como educação, como saúde, né? Por conta dos maus pagadores, você, bom pagador, acaba pagando a conta daqueles. Por quê? Porque nós estamos num país que cobrar é feio, não é isso? Cobrar é muito feio, mas dever não. E quem é que gerou essa cultura de que ter nome sujo é normal e que ter nome limpo você é um bobo? Né?
Então, essa onda, né, é uma onda tsunami bem destruidora. E eu quero que você, né, comece a observar para essas coisas e diga não. Então, não adianta você querer trabalhar pela sua prosperidade corroborando com um monte de desvios comportamentais que prejudica coletivamente todo mundo, inclusive você mesmo. Porque na economia nós não temos essa questão de mandar para o outro ou deixar para que o outro faça. O que nós temos é apenas a vantagem, tá, de deixar de pagar agora para pagar mais amanhã. É só isso. E se você, assim como eu, já está saturado de pessoas se comportando assim, tá? Vamos trabalhar sobre esse tema, vamos trabalhar sobre esse assunto. Então, o que é economia? Economia é você, cidadão, você, consumidor, você, empreendedor, dar valor a quem, em primeiro lugar? Ao seu próprio dinheiro. Quando você consome, não permitindo despesas que não existem, tá certo? E lembrando que a praça de alimentação, quando aumenta o número de pessoas de limpeza, ela está jogando para você pagar quando você se alimenta, tá? Empresas, quando você acha, coitado, ele não tem renda, ele não tem como pagar. Pois é, mas por que comprou? Por que foi até lá? Né? Então, deixar a empresa de cobrar aquele que deve, tá? O empreendedor, né, para não chatear aquela minoria, acaba, infelizmente, empurrando toda essa conta para as pessoas de bem pagarem. E é certo, você que trabalha duro, se esforça para manter em dia os seus pagamentos, pagar por aqueles que são indisciplinados, deseducados, tá certo? E mais ainda, quando são cobrados para pagar aquilo que comprou ainda, né, querem saber de direitos. Esquecendo que as pessoas de bem, que estão caladinhas e que honram os seus compromissos, né, elas não buscam o litígio, não buscam a discussão, não fazem escândalos. Pagam de forma calada, mas não quer dizer que elas estão em favor. Pelo contrário, eu me sinto estuprado na economia quando eu vejo algum cliente meu ou algumas empresas fazendo isso na maior cara de pau. E o pior de tudo, pessoas até falando que fazem o social. Eu vi até empreendedores da educação dizendo que dá 2, 3 vagas, né, para as pessoas que não têm condição de pagar. Só que é engraçado, né? Numa turma de 20, 30 pessoas, ele dá 2 vagas, aumenta o preço para as outras 18 pessoas, né, das 20, e diz que está fazendo social. Pois é. Então, isso não tem nada a ver com a economia que eu quero propor para vocês. A economia é exatamente fazer valer. Né? Então, se você vai fazer o social, não tem nada que aumentar o preço para os outros pagarem. Porque, no final das contas, nesse exemplo, quem está fazendo social são os outros 18 alunos. Né? A instituição não está fazendo social nenhum. Pelo contrário, está tomando carona, uma vantagem, né? Está sendo hipócrita, fazendo uma apologia, tá, de uma pessoa que pratica, né, a sociedade algo de bom e, na verdade, ele está sendo um baita de um canalha fazendo um monte de picaretagem financeira, econômica e empreendedora, tá? E entubando mais ainda as pessoas honestas a pagarem uma conta que não é dela, tá bom? Então, se você gostou desse tema, por favor, dê lá o seu like, tá? Se você não gostou, ó, dá um não, tá certo? Cuidado só com palavrão, né? Eu acho que aí não fica elegante aí na nossa plataforma. Mas se você quiser colocar aí alguns temas, tá, para a gente discutir, tá, coloca aí na plataforma. Eu vou ter o prazer aí de responder para vocês. E quem sabe, se você compartilhar para as pessoas aí que você não quer falar sobre o comportamento, manda o meu vídeo. Quem sabe o que eu estou dizendo vai mexer um pouquinho com ela, fazer com que ela também, né, regenere o seu comportamento, passe a ter um comportamento mais econômico. E assim, nós aqui, pelo menos no seu local, na sua família, nos seus amigos, na sua cidade, quem sabe, vai melhorar um pouco nessa nossa condição de vida, que depende de nós, não depende de nenhum político, tá, que está no poder e nem da vez, tá bom? Tá dado a dica e te espero no próximo vídeo, tá bom? É nos próximos, então, que nós vamos abordar bem esses cases aí, tá legal? Muito obrigado a todos. Até mais.